Oi, gente! Olha eu aqui de novo, professora Lívia, de Geografia. Hoje a gente vai começar a apostila 2. Essa apostila 2 de vocês, ela vem com vários temas voltados para o continente americano, certo? E nós vamos começar a aula de hoje com esse primeiro capítulo, certo? Que vai falar sobre a colonização e as diferentes formas de regionalização do continente americano. Então, peguem aí a apostila de vocês, abram a apostila na página 207. Nos slides também embaixo eu coloquei as páginas para vocês ficarem acompanhando, tá? À medida que eu for falando, vocês forem acompanhando aí na apostila de vocês. E aí vamos começar, né? Olha só. Nesse capítulo, na unidade 3, capítulo 1 da apostila, a gente vai falar sobre diferentes formas de se regionalizar a América, características da colonização americana e das civilizações pré-colombianas. Aqui, a gente pode perceber de uma maneira geral a localização do continente americano. Se a gente prestar atenção, a América está totalmente no ocidente, à esquerda do meridiano principal. E ela tem um grande tamanho latitudinal, de norte a sul, né? Fazendo com que quase todos os paralelos a cortem. Aqui o Círculo Polar Ártico, aqui o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Capricórnio só não é cortada pelo Círculo Polar Antártico. E além disso, ela tá tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. É banhado aqui em cima pelo Oceano Glacial Ártico, à direita pelo Oceano Atlântico, à esquerda pelo Oceano Pacífico, e aqui ao sul ela é banhada pelo oceano, a junção dos dois, né, oceanos. Alguns estudiosos consideram já o Oceano Glacial Antártico, outros dizem que não, que é só a junção dos oceanos, ok? Aqui nós temos todos os países que fazem parte do continente americano. Lembrando, Groenlândia não é da América, a Groenlândia é da Europa, ela pertence à Dinamarca. Bem aqui a gente tem o Alasca, que é dos Estados Unidos, certo? Bem aqui a gente tem a Guiana Francesa, que como o próprio nome sugere, é da França, então também é europeia. E aqui a gente tem todos os países que compõem o continente americano. A gente vai falar especificamente sobre cada parte desse continente. A América, ela pode ser dividida ou regionalizada de acordo com critérios que a gente queira estudar. Por exemplo, essa primeira regionalização que vocês vão ver na página 208, ela vai dividir a América quanto às características físicas. É a divisão geográfica do continente americano. Sendo assim, a gente pode dividir a América em 3 porções. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, que é formado por 7 países continentais e 13 países insulares. Lembrando que essa porçãozinha que liga 2 porções maiores é chamada de istmo. Então, esse istmo é formado por 7 países da América Central continental. E aqui a gente tem 13 arquipélagos, né? Conjunto de ilhas, formando os países da América Central insular. E aqui embaixo a gente tem os países da América do Sul. Então, fisicamente, a América pode ser dividida nessas 3 porções. Vendo cada uma especificamente. Canadá, Estados Unidos e México fazendo parte da América do Norte. Lembrando que a Groenlândia é da Dinamarca. A América Central, a gente tem o istmo aqui, né, que são 7 países continentais: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E aqui a gente tem as ilhas. Essas ilhas, elas são chamadas, essa região é chamada de Mar do Caribe ou Antilhas. E elas se dividem em grandes Antilhas, que são as maiores, como Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana.
Pequenas Antilhas, que são essas menores que ficam aqui, e Bahamas, que é esse conjunto de ilhas aqui. Então, a América Central ela pode ser dividida nessas três porções: Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Bahamas. E aqui a gente tem a América do Sul, né, onde está o nosso país, que tem porções continentais dentro da América do Sul por ser o maior. E aí a gente observa aqui as Guianas, Venezuela, Colômbia. Ó, a Colômbia é onde fica o Panamá aqui, né, que faz essa junção com esse istmo. A gente tem Equador, Peru, Bolívia, todos os países da América do Sul. Lembrando que a Guiana Francesa é europeia. Mas a América também pode ser dividida de acordo com a sua colonização e de acordo com os povos e a língua que esses povos falavam. É a divisão etnolinguística ou a divisão histórico-cultural do continente americano. Sendo assim, ela se divide em duas: América anglo-saxônica e América Latina. Por que esse nome? A América anglo-saxônica ela foi principalmente colonizada por ingleses, e os ingleses têm origem de um povo que falava saxão, por isso o nome é América anglo-saxônica, enquanto aqui foi colonizada principalmente por espanhóis e portugueses, que têm língua derivada do latim. Essa divisão também ela segue o critério em relação ao tipo de colonização. A América anglo-saxônica ela foi colônia de povoamento, enquanto que a América Latina foi colônia de exploração. Como assim? Quais eram as principais características? Os ingleses que vieram para essa região, eles vieram fugidos de perseguições religiosas. E vocês lembram que a Inglaterra foi berço da Revolução Industrial. Então eles trouxeram com eles as tecnologias das manufaturas que deram origem às indústrias. E eles vieram para cá para morar, para habitar. Então eles tinham pequenas e médias propriedades, eles fabricavam para o mercado interno, com exceção aqui do sul, que foi feito de colônia de exploração aqui no sul dos Estados Unidos. E aí, de forma geral, eles utilizavam mão de obra familiar. Então a América anglo-saxônica ela se desenvolveu junto com o colonizador. Já a América Latina não. A América Latina ela foi colônia de exploração. Por muito tempo existia um pacto chamado Pacto Colonial, que a colônia ela só podia comercializar exclusivamente com o seu colonizador. E isso limitou muito o desenvolvimento dessa região. O colonizador vinha, explorava as riquezas dessa região e levava para a metrópole. Falando especificamente sobre cada uma, América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. Tia, cadê o México? O México não entra nesse tipo de regionalização. Se a gente parar para pensar, o México com relação à regionalização física, ele faz parte da América do Norte, mas com relação à regionalização etnolinguística, ele faz parte da América Latina, tá? Aqui, toda a América Latina, do México, América Central até a América do Sul. Aqui vai falar um pouquinho sobre a diferença entre colonização de povoamento e colonização de exploração. De povoamento, a ocupação é feita pelo desenvolvimento das atividades econômicas em pequenas e médias propriedades com a mão de obra familiar. Já de exploração não. A de exploração é para retirar matéria-prima através da produção em latifúndio e ela tem mão de obra escrava. E aí o pacto colonial impedia o desenvolvimento das manufaturas e das indústrias nessa região. Na página 211, abram aí da apostila de vocês. Vocês vão ver que outra forma de regionalizar a América é regionalizá-la em relação ao nível de desenvolvimento dos países. Com relação ao nível de desenvolvimento, o Canadá e os Estados Unidos são considerados países desenvolvidos. Brasil, México e Argentina são considerados países emergentes. Aí nós temos também
também a Jamaica, Trindade e Tobago, que é uma ilha lá da América Central, Suriname, Guiana, Venezuela, Equador, Peru, Chile e Bolívia são países que baseiam sua economia na extração mineral, enquanto que aqueles que baseiam a economia na agropecuária são principalmente as ilhas e os países continentais da América Central, além do Uruguai, Paraguai e Colômbia, tá? O que são os povos pré-colombianos? O nome está dizendo Cristóvão Colombo. Antes do Cristóvão Colombo aparecer nas Américas, já existiam povos nativos aqui. Acredita-se que esses povos ou eles vieram pelo Estreito de Bering, na época congelado, unindo a Ásia à América, né? O extremo, e aí eles vieram da Ásia, ou então eles vieram de ilhas pelo Oceano Pacífico. Esses povos, três se destacam principalmente: os maias, os astecas e os incas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. A civilização asteca era uma civilização que vivia na região mesoamericana, que é o México hoje. Essa civilização ela era bastante sofisticada, uma sociedade hierarquizada, né, que tinha uma hierarquia em relação à divisão social e rigidamente dividida. Riquíssimo artesanato dessa civilização, obras e técnicas agrícolas bem sofisticadas para a época, e foram conquistados em 1521 pelos espanhóis, que deu fim a essa sociedade que já existia aqui quando eles chegaram. Os outros povos eram os maias. Os maias, eles habitavam também a região mesoamericana, o sul do México, Belize e Guatemala, que são os dois primeiros países que fazem fronteira com o México na América Central. A civilização também era bastante sofisticada, desenvolveram grandes cidades, eles tinham conhecimentos matemáticos e astronômicos, obras e técnicas agrícolas de irrigação bem desenvolvidas, e entraram em decadência. Quando os colonizadores vieram, essa civilização já estava em decadência. E por último aqui os incas. Os incas, eles já vivem na região da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Civilização bastante complexa, enormes sistemas de estradas interligando toda a Cordilheira dos Andes, muito extensa, que vai desde a Colômbia, Venezuela, Equador, até lá o finalzinho do Chile. Conhecimentos matemáticos e astronômicos desenvolvidos, técnicas de curvas de níveis, que é uma técnica utilizada para o plantio em montanhas, já que eles habitavam a Cordilheira dos Andes, e foram conquistados em 1527 pelos espanhóis. Então, essas três civilizações foram as três principais civilizações pré-colombianas. Ainda tinham os indígenas, né, como aqui no caso do Brasil, que já habitavam o território. Gente, eu espero ter contribuído com o estudo de vocês. Vou deixar umas atividades. Se tiver dúvida, deixe nos comentários para no dia da live, quando tiver live, a gente poder comentar e tirar essas dúvidas, tá certo? E eu espero, sinceramente, que vocês estejam se cuidando, para que tudo isso possa passar logo e a gente possa se encontrar e haver aquela troca tão gostosa que tem em sala de aula, né? Se precisar sair, máscara e álcool em gel, mas a orientação é: não saiam de casa. Morrendo de saudade de vocês, um cheiro bem grande. Até a próxima!